Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade à correção do exercício de gramática do livro, tá? Em orações subordinadas, período composto por subordinação e orações subordinadas. Então tá assim, releia o seguinte trecho da crônica O Reinado do Celular. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. Ele está pedindo aqui na letra A, identifique e circule os verbos e locuções verbais empregados nesse período. Então aqui, de alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. Esses são os verbos da primeira frase. Agora vamos para a segunda frase. Adultos e adolescentes estão virando dependentes de um aparelho telefônico e desenvolvendo uma nova fobia. Então eu tenho aqui, estão virando, que é uma locução verbal, e desenvolvendo, que é um verbo, tá? Então eu tenho aqui um período composto, porque eu tenho dois verbos em cada oração. Depois, número 2, identifique e circule os verbos, tá, já fiz isso, né? Letra B. Isso aqui é a letra A, já está feito. Letra B. Esses períodos são simples ou compostos? É período composto, então composto. Porque ele é composto de dois ou mais verbos, né? Letra C. Em qual dos períodos as orações são coordenadas? Então, as orações coordenadas é a letra B, não é? Porque eu tenho aqui uma conjunção coordenativa. Então, a letra B... A letra B é um período composto por coordenação, porque eu tenho aqui, ó, a conjunção coordenativa, aditiva e separando as orações. Então, tenho aqui, vírgula, né? Tendo uma oração coordenada sindética aditiva, que seria essa daqui, e desenvolvendo uma nova fobia. Agora vamos para o número 4. Leia separadamente as orações do período A. Primeira oração. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas possuem celular. Segunda oração. Que eu conheço. Ambas as orações possuem sentido completo? Não, elas não possuem sentido completo. O que eu falei para vocês, né? Se eu falar assim para vocês, eu vou tirar essa. De alto a baixo da pirâmide social, quase todas as pessoas. Se eu não falar mais nada, você não vai entender nada. E se eu tirar de cima, que eu conheço possuem celular, também você não vai entender nada. Então, essas orações não possuem sentido completo. Tá? A oração 2, que eu conheço, possui celular, depende da primeira oração, né? Então, segunda oração, a oração 2, depende da primeira oração. Letra E. A oração 2 exerce em relação à oração 1 a função de, aí no caso, é de adjunto adnominal, que caracteriza o subjuntivo pessoa. Então, a letra B. Tá? Então, aqui, por exemplo, cadê? De alta a baixa da pirâmide social, quase todas as pessoas que eu conheço possuem celular. Então, aqui, ó. As pessoas, tá? Pessoas é um substantivo e o as está acompanhando pessoa. Então, as é um artigo. O adjunto adnominal acompanha um substantivo. Então, aqui eu tenho adjunto adnominal ali. Vamos para a página agora 61. Página 61. Leia abaixo o trecho de uma notícia e responda as questões. Microsoft desenvolve cadeira de rodas controlada por movimento ocular. Então, esse texto aqui fala de uma cadeira de rodas que parece ser uma cadeira comum, mas só que ela não é. Ela é guiada pelo sistema ocular, né? E ela é conectada a um tablet ou a um
notebook, tá? Então aí, esse aí é o trecho que fala sobre isso. Então vamos à pergunta. Que aspecto positivo uma cadeira de rodas apresenta para pessoas com deficiência? Ela aumenta a acessibilidade das pessoas, né? Então, ela aumenta a acessibilidade de pessoas com deficiência. Letra B. Por que essa descoberta é importante também para o Brasil? Porque coloca o Brasil em evidência. Porque coloca o Brasil em evidência quanto à pesquisa e o avanço tecnológico. Então vamos para a letra C agora. Embora se pareça com uma cadeira de rodas comum, qual é o diferencial da cadeira em questão? Um pequeno acessório que a conecta a um tablet ou notebook, é uma câmera especial. Vamos agora para a página 62. Letra D. Releia o seguinte período da notícia. O time de engenhoca e inovação da Microsoft Brasil criou uma cadeira de roda motorizada que pode ser guiada apenas com o olhar. Esse período é composto por subordinação. Logo, possui uma oração principal e uma oração subordinada. Escreva abaixo a oração principal. Então, a oração principal aí é: o time de engenhoca e inovação da Microsoft Brasil criou uma cadeira de rodas motorizada. Porque logo após vem o que, e o que começa a oração subordinada. Então, ele não está pedindo a oração subordinada, ele está pedindo a oração principal. Então, essa seria a oração principal. A oração subordinada nesse período que pode ser guiada apenas com o olhar. O trecho em destaque nessa oração subordinada pode ser substituído sem mudança de sentido por... Seria o quê? Dirigida, usada ou desenvolvida? Dirigida, né? Pode ser guiada, ela pode ser dirigida. Qual é a classe morfológica e a função sintática da palavra assinalada no exercício anterior? Guiada seria o quê? Um adjetivo, né? E ela seria o quê? Um adjunto adnominal. Né? Pode ser guiada. Qual é o valor da oração que pode ser guiada apenas com o olhar? Oração tem valor de adjetivo. Qual é a importância dessa oração subordinada para o período? Ela explica um termo mencionado anteriormente, conferindo clareza para o texto, aumentando seu grau de informatividade. Então, por exemplo, tá assim: o time de engenharia e inovação da Microsoft Brasil criou uma cadeira de rodas motorizada que pode ser guiada apenas com o olhar. Então, esse que aí se refere à cadeira de rodas motorizada. Então, aqui que ele fala, a segunda oração explica um termo mencionado anteriormente, que seria esse termo, uma cadeira de rodas motorizada, aumentando assim o grau de informatividade. Então, a letra número 2 agora. Reescreva as frases a seguir, substituindo o substantivo em destaque por uma oração subordinada equivalente. Faça adequações necessárias sem alterar os sentidos. Aí ele dá o modelo.
o ator precisava de elogios. Ele tem um período simples, então você vai transformá-lo em um período composto por subordinação. Você tem que fazer o quê? Acrescentar o que e mudar, que é o substantivo, para o verbo, né? Então ficou, o ator precisava de que o elogiasse. Eu tenho aqui o auxílio da preposição por causa do verbo precisava. O verbo precisava é um verbo transitivo indireto. E todo verbo transitivo indireto ele precisa de uma preposição. Por isso o caso da preposição aqui. Aí eu transformei o período em um período composto. Eu tenho uma oração principal, que o ator precisava, e uma oração subordinada de que eu elogiasse. Então ele manda que você faça a mesma coisa. Todos desejaram sucesso à exposição. O sucesso aí é a palavra que você tem que transformar em verbo, né? Ou não. No caso da frase ali não vai ser assim. Vai ser assim, ó. Todos desejaram que a exposição fosse um sucesso, tá? Agora, letra B. É fundamental a aprovação de novos recursos. Então eu vou ter que mudar a palavra aprovação aí, acrescentando o quê? É fundamental que sejam aprovados novos recursos. Então, eu transformei a oração, né, um período simples em um período composto, tá? Colocando sempre o que, e aqui eu tenho dois verbos, ó, desejaram e fosse. E aqui, o né, que é verbo ser, e sejam aprovados, que é uma locução verbal. Na letra C está assim: o menino estava ansioso pelo conserto do brinquedo. O menino estava ansioso para que o brinquedo fosse consertado. Então aqui o estava é verbo e fosse consertado é uma locução verbal. E eu tenho para que é uma conjunção, que é o conectivo. Aí eu termino esse exercício do livro. Aí depois eu também tinha passado um exercício no quadro, né? Que eu coloquei a matéria e depois coloquei um exercício. Aí eu coloquei exercícios do quadro, que é para fazer a mesma coisa que esse exercício anterior aqui. Aí a frase é assim: é fundamental o respeito ao próximo. É fundamental que o próximo seja respeitado. Então aqui o conectivo que, iniciando a oração subordinada, e dois verbos, o é e o seja respeitado. E da outra frase é assim: um dos problemas do governo é a falta de verbas para a educação. Então, um dos problemas do governo é que faltam verbas para a educação. Então, eu tenho aqui uma oração principal, um dos problemas do governo é, e começando a oração subordinada, que começa sempre pelo conectivo que faltam verbas para a educação. Como é um período composto, tem que ter dois verbos. Então, o primeiro verbo é o é, e o segundo verbo é o faltam, tá? Então, aí nós temos aí a correção de todos os exercícios do livro e da aula passada, né? Então, nós vamos ficar por aqui. Até uma próxima aula. Até lá!